Tá certo que ainda é cedo para você ter uma recuperação, mas não tão cedo para mostrar como a economia está indo para baixo. E aí não pode se alegar que é uma herança do PT, como fez durante os 2 anos e meio em que esteve no governo Michel Temer. Eu tinha me referido no vídeo anterior que eu tocaria em 2 questões que estão rolando na mídia com bastante destaque. Um deles com relação às acusações de parcialidade em cima do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, dando a minha interpretação de tudo aquilo que já veio a público. Foi já extremamente grave e, na minha opinião, isso já seria mais do que suficiente a afastar o próprio ministro das suas funções. A Ordem dos Advogados do Brasil, por unanimidade, chegou à mesma decisão e, inclusive, 2 editoriais do Estadão, que é um órgão conservador e é um órgão que não teria muito interesse em acusar o juiz, sendo que ele sempre até agora foi um forte defensor da Operação Lava Jato. Mas a segunda questão, é isso que importa, é a questão econômica. Ela está levando a um grande desgaste do governo, porque o governo veio com muita esperança da população que votou em Jair Bolsonaro de recuperar a economia. Agora a bola está com o guru do Bolsonaro, chamado Posto Ipiranga por ele, Paulo Guedes. É um ministro todo poderoso que chefia o Ministério da Economia. E ele, com toda a força que tem, a exposição que ele tem, com toda uma equipe que foi muito elogiada na mídia, na realidade não está conseguindo melhorar minimamente a economia. Começou com uma esperança de 2,5% a 3% de crescimento da economia no iniciozinho do seu governo e agora as previsões já tendem para 0,5% ou até 0% numa situação de estagnação, inferior até 1,1% do ano passado, ou seja, nesses últimos 3 anos, nada de se pensar em recuperação da economia. Sendo que a herança que o Temer teve em 2015 e 2016, os últimos momentos da Dilma Rousseff, foram de uma queda de 7% no país em termos econômicos. Então, dos 7%, nós só recuperamos, por enquanto, 2%, ou seja, o Brasil está para baixo do que foi em 2014, 5 pontos. É um nível semelhante ao de 2011, no início do governo Dilma. Tudo isso é bastante sério, porque além do país estar com essa posição bastante ruim em relação à sua atividade econômica, isso explica 13 milhões e pouco de desempregados e 28 milhões de pessoas que se encontram desocupadas, seja por bicos de pequeno ganho semanal ou aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego há mais de 1 ano, que estão nessa estatística de desocupados. É um recorde na história do Brasil de desocupação, é algo bastante grave, e se nada for feito, as coisas tendem a piorar. Porque o governo afirma e reafirma que o país só vai crescer depois que passar essa reforma da Previdência. E o que nós estamos vendo é que começam a se multiplicar as análises dizendo que mesmo com a reforma da Previdência, o país não está garantido de crescer. E quem faz essas análises é quem apoia o próprio governo. São os economistas de formação mais ortodoxa, economistas ligados a achar que para o Brasil a melhor forma de governo é através de políticas neoliberais, ou seja, toda a formação da equipe voltada a privatizações, a diminuir o tamanho do Estado, a simplesmente olhar para as grandes empresas, para imaginar que através desse agrado às grandes empresas, o Brasil vai retomar o crescimento. Não é isso que nós temos
avaliado aqui na nossa página, sistematicamente, por uma razão simples: não são os investimentos que vão fazer o país crescer, por várias razões. Primeiro, que os investimentos representam apenas 15% do crescimento econômico. Nunca passou de 20%, mas a situação de investimento está tão ruim que nos últimos 2, 3 anos ele não passa de 15%, 16%. E o fio condutor realmente do crescimento é o consumo das famílias, que representam 65% do produto interno bruto. E as despesas do governo em segundo lugar, que representam 20%. Você soma 65 com 20, com 15, dá 100%, que é a explicação completa para o crescimento da economia. A parcela que mexe com o crescimento econômico, que viria dos investimentos, é apostar em coisa muito pouca. E segundo, quem faria os investimentos? A gente sabe que os investimentos não vão vir através do governo. O governo está matando o cachorro a grito porque não consegue nem pagar o custeio deste governo. E isso não é de agora, isso já vem de uns 3 anos para cá. E além disso, nenhum empresário, numa situação de crise como nós estamos, arrisca o capital para investir, porque o risco é muito grande. Se ele não tiver consumo do seu produto em perspectiva, ele não vai investir. E terceiro, as empresas estão com uma grande capacidade ociosa. Antes de investir, ela simplesmente usa a capacidade ociosa para atender esse mercado, se o mercado começar a reagir. E como nós estamos com um recorde praticamente de elevação dessa capacidade ociosa, esperar que o investimento leve o país a crescer é acreditar em Papai Noel. E isso não está levando vários economistas de várias correntes a ter o mesmo diagnóstico de que é fundamental dar força ao consumo das famílias, ou seja, melhorar o poder aquisitivo dessas famílias. E existem várias formas, entre elas aquela que diz respeito a dar aumentos reais no salário mínimo, coisa que o governo quer eliminar porque ele já demonstrou que é contra reajustes acima da inflação para o salário mínimo. Então vamos acompanhar, porque é o que mais interessa de perto à população, é a sua situação, sejam daqueles que estão desempregados, que querem ter uma oportunidade de retorno ao mercado, sejam daqueles que já estão empregados, mas que temem que sejam os próximos a perderem as suas colocações. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.